tarde a todos. Vamos então dar início à sessão de saúde pública. Eu agradeço a todos os oradores, agradeço também ao público resistente. E esta sessão começa com o professor Mário Sousa, da Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, que nos vai falar desta unidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de começar os meus cumprimentos, portanto, excelentíssimos senhores e senhoras representantes da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, da Agência Nacional da Cultura Científica e Tecnológica, do Comissariado do presente Encontro de Ciência 2022, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Egito, país este ano nosso convidado, excelentíssimos colegas que integram a mesa de moderadores, excelentíssimo público. O presente Encontro de Ciência 2022 reveste-se de especial relevo por se celebrar o 25º aniversário da FCT, o Dia Nacional dos Cientistas, e por se homenagear o nosso querido amigo, o professor Dr. Mariano Gago, o grande impulsionador da ciência da excelência em Portugal e de quem éramos amigos. A todos, portanto, apresento em nome do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e do Centro Hospitalar Universitário do Porto os nossos mais respeitosos cumprimentos. Feita esta introdução, permitam-me que vos apresente a nossa unidade de investigação, a Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, a UMIB, que se encontra sediada no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, o ICBAS, a qual, juntamente com o Centro Hospitalar Universitário do Porto, persegue exatamente o objetivo desta reunião, isto é, o de estabelecer pontos de conhecimento entre os portugueses e o mundo, visando o amor pelo outro, o humanismo, visando o melhoramento contínuo do bem-estar em saúde dos indivíduos. O lema da UMIB é, por isso, o de efetuar uma investigação básica translacional, isto é, paraclínica, e uma investigação clínica apoiada no laboratório, sendo, por isso, uma área multidisciplinar. Como podem ver nesta imagem, a UMIB foi fundada pela energia do nosso querido professor Nuno Grande, agora já falecido, que foi fundador também do ICBAS. A UMIB tem dois braços, um no Instituto de Ciências Biomédicas e outro no hospital. O primeiro dirigido pela doutora Mariana Monteiro, que é uma endocrinologista de reputação mundial, e pela professora Luísa Lobato, que é neurologista, que é uma figura muito importante no panorama mundial, sobretudo pelo que diz respeito aos transplantes e ensaios clínicos. Lembrando eu ao público que alguns destes, nomeadamente os transplantes, foram primeiramente iniciados no nosso hospital. No ano transato, a UMIB associou-se a mais duas unidades para formar um novo laboratório associado, já obviamente certificado pela FCT, o ITR, que é dirigido atualmente pelo nosso conhecido professor Henrique Barros. Neste segundo diapositivo, os colegas podem ficar com uma ideia real da produtividade da UMIB em 2021, salientando eu não apenas os contributos científico-médicos, como publicações, patentes, etc., mas, sobretudo, o forte empenho que colocamos na divulgação da ciência e na formação dos mais novos. Como podem bem ver numa imagem que representa o nosso planeta, o conhecimento avançado e o desenvolvimento permanente da inovação é também fruto, no caso da nossa unidade, de uma rede mundial de colaborações entre a UMIB e com colegas de praticamente todos os países do mundo, numa abertura global e sem barreiras. Neste outro diapositivo, que os colegas depois podem ler com mais cuidado nos vossos locais, mas que eu não irei em pormenor, mas têm os rostos, têm o resumo das suas principais atividades ou linhas de investigação e os seus contactos
para poderem se dirigir pessoalmente a cada um deles. Salientar só apenas que aqui no nosso grupo de Oncologia contamos com Sua Excelência, o nosso Presidente da região, da secção regional norte da Ordem dos Médicos. A UMIB orgulha-se de conter vários centros de referência europeus, ressalvando os ligados às doenças raras, ao cancro, aos transplantes e à paramiledose familiar. Em relação à paramiledose familiar, ao PAF, o professor Corino de Andrade, o neurologista do Santo António, do nosso hospital, foi quem descobriu, em 1952, esta doença. Depois, os colegas conseguiram descrever qual era o gene mutado e a proteína responsável, e depois o nosso grupo, já incluído na UMIB, colocou em Portugal o diagnóstico genético para a implantação para esta doença e outras, e obtivemos, portanto, os primeiros bebés em todo o mundo com esta patologia. Irei terminar com uma apresentação de alguns exemplos de premieres mundiais de que nós nos orgulhamos. Em cima, aqui nesta parte, tem quando nós conseguimos descobrir o mecanismo da microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide e depois de como esta técnica se conseguiu tornar global em todo o mundo, o que, como sabem, permitiu o tratamento da infertilidade masculina a um nível que nunca antes tinha sido levado. Depois, também numa colaboração com Espanha, esta com França, esta com Espanha, conseguimos a primeira maturação in vitro de espermatídeos redondos em espermatozoides e, a partir desta data, é que se iniciaram todas as investigações atuais que conhecem de diferentes grupos por todo o mundo, na tentativa, ainda infelizmente não conseguida, de se conseguir um dia produzir gametas in vitro ovócitos e espermatozoides. Depois tem ali... enganei. Depois tem ali uma imagem que é uma coisa muito engraçada, que diz respeito, estávamos a viver uma época em que a ovelha Dolly tinha aparecido e perguntava se era ético ou não também fazer nos humanos. Claro que não se procedeu nos humanos nunca, pelo menos que se saiba oficialmente, mas nós demonstramos que tecnologicamente era possível fazer também nos humanos. Claro que este embrião, ainda não dividido, está congelado. Um outro aspecto, nesta época, foi que se estava ainda a descobrir quais as relações do cromossoma Y com os parâmetros masculinos e com o meu grupo, com o grupo do professor Vogt da Alemanha, descobrir as 3 regiões principais ligadas ao fenótipo. E depois com o nosso grupo, também com a Ilha da Madeira, a nossa querida amiga da Teresa, que já faleceu, infelizmente, muito jovem, conseguimos determinar uma nova região no cromossoma Y, esta sim, a verdadeira responsável pela maior parte dos casos dos doentes com esta patologia. E trouxe-vos, para não vos amassar mais, um outro exemplo de uma novidade que também mudou o paradigma da ciência. Até a essa altura não se sabia a origem de algumas doenças e nós mostramos que, afinal, é na linha germinativa, ainda nas gónadas, que se efetuou as primeiras alterações a nível do imprinting genómico e que depois se veio a verificar que explicava uma série de doenças até aí por explicar. Puderam, assim, ter uma perspectiva da UMIB, estando todos convidados a trabalhar connosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos então passar à segunda apresentação. Ricardo Pinto, Laboratórios Digitais de Ambientes e Interações Humanas, com estilos de vinculação na idade adulta e o risco de infecção por Covid-19, exposição por realidade virtual. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não vou alongar nos cumprimentos. Apenas temos 7 minutos, portanto, vou tentar ser o mais sucinto possível. Penso que aqui... ok. Portanto, isto de ter estado confinado, estou um bocado ansioso, parece que já perdi o jeito. Portanto, isto de termos ficado confinados alterou-nos aqui alguma maquinaria, alguma forma de funcionamento, porque eu estou excessivamente ansioso, mas o cortisol lá vai fazendo o seu trabalho. Precisamente falando em confinamento, eu trago-vos hoje um estudo
que nós tentamos procurar alguns fatores que explicam a exposição à transmissão ao Covid-19. Se bem estão recordados do primeiro confinamento, lembram-se quando nós tivemos os primeiros casos em Portugal e que as pessoas, não foi preciso aqui uma imposição por parte da lei, por parte do Estado, para obrigar-nos a ficar confinados, porque as pessoas de livre vontade quase que se confinaram. Portanto, nós praticamente fugimos para dentro de casa, porque foi uma coisa que não contávamos, uma coisa desconhecida, um vírus que não sabíamos muito bem o que é que nos fazia. E, portanto, aqui um dos fatores que contribuiu para nós fugirmos para casa, porque é mesmo este o termo, nós confinamos-nos em casa, foi, de facto, o medo. O medo percebido, a percepção do risco de que seria prejudicial para a nossa saúde. Só que depois, nos confinamentos seguintes, já era mais complicado fazer com que as pessoas ficassem em casa. Isto porquê? Porque o medo não explica tudo. O medo é um fator que explica o envolvimento em comportamentos de saúde, portanto, comportamentos de proteção, mas a literatura diz-nos que as mensagens que instigam o medo não são assim tão eficazes. Isto porquê? Porque depois há outros fatores que contribuem para as pessoas se envolverem em comportamentos de saúde versus evitarem comportamentos de risco. Mas há uma variável que tem sido negligenciada, que é a vinculação. A vinculação tem sido muito usada, mas é na psicologia, na psicopatologia. Na doença mental e menos utilizada na saúde física. Mas há alguns estudos, nós indo buscar esta variável, e estudos recentes têm verificado que as pessoas com vinculação insegura e também pessoas com alguns traços de personalidade, mais de impulsividade, envolvem-se mais em comportamentos de risco, porque passam muito mais rapidamente ao ato, não é um ato tão refletido, e, portanto, é quase aqui uma resposta automática. E estas pessoas que têm vinculação insegura, nomeadamente a vinculação ansiosa e vinculação evitante, também envolvem-se mais em comportamentos de risco. Um dos fatores que medeia esta relação é, por exemplo, a regulação emocional. Então, tendo por base estas premissas de que a vinculação na idade adulta e a impulsividade podem ser aqui fatores que contribuem para o envolvimento em mais comportamentos de risco, então nós decidimos, através de um avatar, este avatar já tem uma história, não temos tempo, houve um estudo piloto para validarmos o construto, a validade construto, a validade ecológica, portanto houve aqui uma série de procedimentos para validar este cenário, mas este cenário foi construído para expor a pessoa a um contexto que eu não sei como é que posso aqui pô-lo a funcionar, se me puderem ajudar. Okay. Ele foi feito para, tem 4 cenários, que são contextos normais, da pessoa que sai à rua para fazer compras, e a pessoa a pessoa não teve informação que estaria num projeto de Covid. Portanto, o que lhe foi dito, claro que depois no final foi esclarecido sobre os objetivos do estudo, mas o que lhe foi dito vai estar a participar de uma experiência que envolve fazer tarefas do dia-a-dia. Portanto, ao entrar nesta experiência, haja como se fosse o dia de hoje. Portanto, o objetivo era fazer um jantar para os amigos, teria que ir fazer umas compras e pelo caminho encontrava um amigo, portanto teria que dar boleia, portanto, tudo o que a pessoa passava nesta experiência seria a exposição ao risco. Portanto, o contacto com os outros, não desinfetar as mãos, estar numa fila para ser atendido, portanto, muito do contacto social e convém lembrar que este avatar foi testado no pico da pandemia. Portanto, temos este cenário aqui, que o indivíduo, o participante, teria que ter aqui que optar, ou daria boleia à pessoa que lhe apareceu, à amiga, ou seguia em frente, ou punha uma máscara, portanto, e à medida que ia tomando algumas opções, íamos obtendo um score, e este score foi utilizado como o score de risco. Ou seja, se a pessoa negligenciasse o afastamento social e fosse, por exemplo, não higienizasse as mãos, contaria como uma pontuação de risco. Portanto, estamos a falar de um score total de risco. Utilizamos
amostra de 118 participantes, os estudantes universitários, familiares e do staff da universidade. Então, relativamente aos resultados, o que é que nós verificamos? Portanto, aqui a variável dependente é o risco de Covid, portanto, o tal score que foi extraído do avatar, e colocamos estas variáveis numa análise de regressão. E o que é que nós verificamos? Verificamos que, uma vez mais, o medo ao Covid é uma variável que foi significativa, portanto, é um preditor significativo, quer dizer, quanto mais medo ao Covid, menos envolvimento em comportamentos de risco. Isto parece-nos coerente com aquilo que nos diz a literatura. E depois deparámos-nos com um resultado que nos fez realmente ficar a pensar, será que fizemos alguma coisa errada na programação das variáveis? Mas não, depois nós verificamos tudo relativamente à composição das variáveis e estava tudo bem. Porquê? Porque a variável da ansiedade, a vinculação ansiosa, teve um beta positivo, ao passo que a impulsividade teve aqui um beta negativo. Isto é um pouco estranho, nós não percebemos porque é que a vinculação ansiosa, quanto mais a impulsividade, quanto mais impulsividade, portanto é o beta negativo, quanto mais impulsividade, menos a exposição ao risco. A vinculação ansiosa faz-nos sentido, portanto, quanto mais vinculação ansiosa, mais a exposição ao risco, mas a impulsividade contrariava totalmente aquilo que nós temos visto na literatura, que é pessoas mais impulsivas envolvem-se mais em comportamentos de risco. Então, o que é que fizemos? Fizemos uma moderação entre o medo do Covid e o score total da exposição ao risco, e nós aqui já conseguimos perceber porque é que o beta é negativo, porque é que pessoas com mais impulsividade tendem a envolver-se menos em comportamentos de risco. Portanto, à medida que aumenta o medo, as pessoas mais impulsivas, portanto, aquelas bolinhas vermelhas, tendem a diminuir o risco. Ao passo que pessoas com menos impulsividade tendem a aumentar o risco. É um resultado contraditório, o que nos faz pensar relativamente às teorias que nós temos para perceber qual é o comportamento desta variável. A teoria que nos faz sentido é a teoria da suscetibilidade diferencial. Ou seja, partindo desta hipótese da suscetibilidade diferencial, as pessoas mais ansiosas, neste caso de vinculação ansiosa, e pessoas mais impulsivas, são pessoas que são mais sensíveis às condições do contexto, mais às condições do ambiente em que estão inseridas, para o melhor e para o pior. Isto vem na sequência de estudos com pessoas com temperamento difícil, em que se verificou que pessoas com temperamento difícil, num contexto favorável, eram aquelas que tiravam melhor partido da situação que os favorecia. Mas, pelo contrário, num contexto prejudicial, eram aqueles que mais eram prejudicados. Provavelmente é o que acontece aqui. Pessoas mais impulsivas, ao terem consciência que são mais impulsivas, quanto mais aumenta o medo, mais elas têm que se autorregular, mais elas têm que perceber, bem, eu sou uma pessoa que age de forma muito automática, muito impulsiva, e, portanto, terei que ter conscientemente aqui alguma autorregulação. Provavelmente foi isto que se passou. No entanto, é uma hipótese para estudos futuros, que é aquilo que nós vamos continuar a estudar, mas, de facto, é bom pensar que as coisas não são lineares e, à luz do que esta teoria vem dizendo, algumas pessoas que, à partida, acham-se que têm condições para seguir por uma trajetória mais de psicopatologia ou mais de envolvimento ao risco, o contexto vai inverter aqui a equação. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Passo agora a palavra a Constança Pombo, Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal e Laboratório Associado para a Ciência Animal e Veterinária. O título da comunicação é a Resistência aos Antibióticos em uma análise, a pandemia silenciosa que ameaça pessoas, animais e meio ambiente. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou optar por falar português, porque estamos todos a falar português, e como houve uma mesa anterior, uma mesa redonda e um debate sobre exatamente falar português em contexto científico,
acho que os meus colegas de painel não se opõem, porque senão eu falo inglês. Mas é com muito gosto que estou aqui hoje e a falar de um assunto que me preocupa já há muito tempo e que preocupa a todos. A pandemia Covid é um dos exemplos de uma abordagem One Health, de uma só saúde, e que afeta pessoas, animais e o ambiente. No entanto, a resistência aos antibióticos é um problema cada vez mais importante, mais crescente, com dimensões, quer na saúde humana, a nível hospitalar, quer na comunidade, quer nos animais, animais que são usados para a produção da carne que nós consumimos todos os dias, no ambiente, na agricultura, mas também nos animais de companhia. E o que é uma só saúde? É a saúde das pessoas, que está diretamente e intimamente relacionada com a saúde dos animais e do seu ambiente comum. E esta abordagem tornou-se cada vez mais importante, e eu dou-vos um exemplo de um documento que foi agora, recentemente, o ano passado, em 2021, emitido pela Organização Mundial de Saúde, através do seu grupo de trabalho sobre resistência a antibióticos, em que foi pela primeira vez consensual que a abordagem da resistência aos antibióticos tem que ser uma abordagem multifatorial em várias áreas e abordando várias áreas, desde a saúde humana à saúde animal, ao ambiente. E assim, nós sabemos que existem dois mecanismos de aparecimento, contribuem para o aparecimento da resistência aos antimicrobianos e aos antibióticos. O uso dos antibióticos e a pressão de seleção é extremamente importante. É a pressão de seleção e os locais onde existe maior pressão de seleção que contribui para o surgimento de novas resistências a novas moléculas e a seleção dessas bactérias resistentes nas populações em estudo. Também é muito importante, e nós sabemos que o exemplo clássico e muito recente é a resistência à colistina, que é um antibiótico considerado de último recurso, criticamente importante em medicina humana, e a colistina é utilizada muitas vezes, mais do que seria esperado, no tratamento de infecções nosocomiais hospitalares por bactérias resistentes aos carbapnemos. Isto é o dia-a-dia dos hospitais em Portugal, na Europa e no mundo. E, portanto, essa disseminação e essa transmissão entre humanos, entre animais e entre humanos, animais e ambiente, tem aqui um paradigma muito, muito importante na resistência à colistina, porque em 2015, só em 2015, essa resistência foi relacionada com o aparecimento de um gene denominado gene MCR1, e esse gene, com origem plasmídica, ou seja, esse gene de resistência à colistina, apareceu nos animais na China, nos animais de produção, nos animais de companhia, a nível hospitalar, ou seja, disseminado na China pela primeira vez em 2015. A partir daí, estamos em 2022, esse gene teve uma dimensão e espalhou-se pelo mundo inteiro. E é muito importante perceber que essa transmissão tem muito a ver com o mecanismo de resistência. Ou seja, se o gene escolhe estar num elemento que consegue passar entre espécies bacterianas, que consegue rapidamente se disseminar entre diferentes hospedeiros, é um sucesso e é o que aconteceu com o gene MCR1. Aqui temos uma imagem que é bastante representativa da complexidade de todas estas interações, quer da utilização e da pressão de seleção dos antibióticos a nível hospitalar, nos lares, em casa e em hospitais terciários, em hospitais primários, a utilização e a pressão de seleção na alimentação, na produção animal, nos alimentos de origem animal, nos alimentos de origem vegetal e no ambiente. E nós temos-nos dedicado recentemente, e porque achamos que esta dinâmica e esta proximidade familiar da presença dos animais de companhia
nas nossas casas, os animais de companhia que têm os seus humanos, como eu costumo dizer, e que tomam conta de nós, foi um dos motivos alvo deste projeto, deste consórcio que nós recentemente terminamos, em outubro de 2021, sobre a transmissão, o risco de transmissão da resistência aos antibióticos dos animais de companhia em estreito contacto com os seus humanos, as suas pessoas, num ambiente de casa, um ambiente familiar. E chegámos à conclusão neste estudo, que foi um estudo internacional, que teve participação de vários colegas no Reino Unido, em vários outros países, incluindo o Canadá, em que nós percebemos que existia um nível baixo de transmissão de resistência aos antibióticos, e quando eu falo de transmissão de resistência, aquela resistência que nos importa é a resistência aos antibióticos que nós desesperadamente necessitamos para uso hospitalar em medicina humana, que muitas das quais classes de antibióticos não estão disponíveis para uso veterinário nos nossos animais e, portanto, nessas moléculas e a resistência a essas últimas moléculas, que não são a primeira escolha, mas que são a primeira linha no tratamento de infecções causadas por bactérias multiresistentes, e vimos que essa transmissão era baixa. No entanto, essa transmissão baixa não deixa de ser uma preocupação, porque conseguimos demonstrar que os animais de companhia são um reservatório da presença desses genes de resistência e de bactérias resistentes que podem ser transmitidas ao homem e, portanto, foi importante. O nosso laboratório, a partir deste projeto do PetRisk, resolvemos dedicar-nos mais a sério ainda à transmissão e à prevenção da transmissão da resistência aos antibióticos, principalmente aos carbapenemos e à colistina, e estudá-la num contexto de uma só saúde. E esse contexto implica fazer a vigilância do aparecimento de bactérias resistentes, neste caso aos carbapenemos e à colistina, quer em humanos, quer em animais e nos ambientes hospitalares comuns aos humanos e aos animais e também aos indivíduos na própria comunidade, bem como ao ambiente que envolve toda esta dinâmica. O laboratório tem vindo a desenvolver trabalho nesta área e a nossa visão é, digamos, tentar levar a genómica que nós utilizamos no nosso dia-a-dia de investigação para conseguirmos resolver e detectar e identificar esses elos de transmissão que existem na comunidade e perceber que setting, que população, que, enfim, ecossistema é que está a ser o mais complicado em termos de existência de resistência e que a está a amplificar. Como resultados recentes, tenho aqui a relatar a descrição do gene MCR1, veiculado, como nós estamos a ver, num elemento genético móvel de DNA, um plasmídio, e aqui a cor de rosa temos o plasmídio detectado numa bactéria, numa Escherichia coli de origem animal, e a azul num plasmídio que tem o gene também MCR1 de origem humana. E o que é que foi detectado? Por genómica, o core genome ou o genoma bacteriano foi exatamente igual em 2 casos de transmissão e, por outro lado, os plasmídios onde estavam esse MCR1 foram idênticos. Isto ocorreu, esta transmissão, entre pessoas da mesma casa e um animal coabitante. Tivemos também, ultimamente, o trabalho da Joana Moreira da Silva deu um bocadinho, espelhou a importância do nosso trabalho no dia-a-dia, na microbiologia clínica veterinária e bacteriologia clínica, de saber quais é que são as bactérias resistentes e estudar a sua suscetibilidade aos antibióticos. E esse trabalho é importante porque detectamos pelas primeiras detecções em bactérias que causam infecção em animais de companhia de
carbapnemases, como a KPC3, que se encontrava numa Klebsiella pneumoniae, que tem um código genético semelhante às Klebsielas que estão nos hospitais portugueses, e o plasmídio não é exatamente semelhante a um plasmídio português, porque o que está na base de dados é um plasmídio que foi isolado de um doente em França, um doente no Hospital Humano em França. E, portanto, é muito interessante perceber, e um bocado assustador, que nós temos consequências graves para esta partilha e que existe uma mobilidade, quer de genes de resistência, quer de bactérias altamente resistentes aos antibióticos, entre duas populações tão próximas como são os animais de companhia e os seres humanos. Assim, o que é que nós podemos fazer e qual é o nosso objetivo em termos de investigação? É conseguir passar de uma investigação com base na genómica, em técnicas que requerem uma análise de bioinformática complexa, e conseguir passar essa informação rapidamente para o terreno, para a medicina veterinária e, obviamente, também para os nossos colegas num contexto de uma saúde de medicina humana e do ambiente, obviamente, e conseguir prevenir essa transmissão dessas bactérias multiresistentes. É lógico que o principal é estar antes de existir a resistência e, portanto, a restrição do uso e o preservar, o ser prudente na utilização de antibióticos é fundamental para que as nossas três grandes áreas, humana, animal e ambiente, permaneçam saudáveis. E queria deixar só aqui este slide de agradecimento a todas as pessoas, todos os investigadores e colegas que colaboraram connosco no PET-RISC e colaboram também connosco hoje em dia nas nossas linhas de investigação, e obviamente não posso deixar aqui um agradecimento especiais às quatro patas, aos cães e aos gatos e às suas famílias que colaboraram no nosso estudo, que por vezes é complicado. Nós explicamos às pessoas que têm animais perfeitamente saudáveis e que eles podem ter uma bactéria multiresistente, portanto é difícil em termos de comunicação explicar que não há perigo em ter um animal de companhia, porque a primeira coisa que nos perguntam é como é que eu devo proceder? E foi giro que uma coisa muito aplicada que aconteceu durante este PET-RISC e que acontece hoje em dia e durante estes últimos anos de investigação foi nós conseguimos identificar ações e medidas básicas de prevenção, de higiene e de controle de infecção que se podem instituir nas nossas casas de maneira a não haver essa transmissão. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Constança. Passo então a palavra a Jocelyne Desmongeaux, do Instituto Gulbenkian de Ciência, estudo do impacto da idade na criação da imunidade pelas vacinas para a Covid-19. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela introdução. Vou falar em inglês, porque é mais fácil para todos, acho. So I'm going to, I changed the title, by the way. I choose to present here an example of what we have done over the last 2 years. The Institute Gulbenkian Ciência, like many institutes in health, have invested in helping society facing the COVID pandemic. And one of our flag projects is this InfoVac, where we actually follow 3,000 individuals since the beginning of vaccination in Portugal. Follow means we monitor them at the beginning, before the vaccination, at every single dose, and at specific time point. I will develop this. And we have several questions to ask there. Some are a bit fundamental, because I am an immunologist and I still have curiosities downstream, upstream, I don't know, of societal health. But some are relevant for the management of the crisis. Some are hopefully relevant for the management of other vaccination campaigns. So I really just will show some extracts of what we do. Here I represent the 2 cohorts that I'm going to discuss today. One is a cohort of healthcare workers at the SCHLO
Hospital in the Lisbon area. And the other one is a collection of nursing home residents. And as you see, we have a timeline since the beginning of vaccination, early in 2021 or even in December 2020 for some healthcare workers. And the diamonds represent the vaccination and sample collections, the circles, sample collections. And as a visual first approach to that, this is the curves at the bottom of the slides are the dynamic of the antibody response to vaccination. We can see the shaded area each 1 month after a given dose of vaccine. We are following here, concentrating on these slides to the Pfizer vaccine that here in Portugal was given a regimen of 2 doses at 3 weeks intervals. And then time passed. The third dose was given by the end of 2021, let's say. And what we see here, the last time point is 1 month post the third dose. So you can see really the wave going up, going down. You can notice the stars. The stats here indicate that each dose brings the antibody level higher. We can see that there's a spread, so we are here on the log scale of the IgG titer. So there's a spread at each time points, which means there's heterogeneity in the amplitude of the immune response. And therefore, there's many questions we can ask that could be relevant for the management of vaccination campaigns to this scale, or to any follow-up if it will finally be reduced to more personalized approach, for instance. So a first question to understand the heterogeneity is to ask whether there is a sex effect, of course. It's relevant because immune responses in many contexts are stronger in females than in males. This is, for instance, one of the reasons why autoimmune diseases are more frequent in female than males. However, with this vaccine, there is actually no differences in the level of immune response induced in male and female. So I'm not showing you all the details of the analysis and the stats, but this was a surprise and good, probably. However, if we now ask the age effect, and because we had 2 cohorts, one healthcare workers, other nursing home residents, what we can see is that at any time point we measured, there is a clear age effect in the sense that age Hi there. Hi. Yeah, I can hear you. Oh, okay, so the time was adjusted. Okay, that's fine. I'll dial out and be back in about. No problem, I'll be back in an hour. Thank you. Bye-bye.
academia, so 2015 collection. And that's how we define this level is never found pre-pandemia, therefore above it's positive. And that's what makes us optimistic that eventually we can develop an algorithm that will be personalized to design vaccination protocol or regimen, what is the time lapse between 2 injections, for instance, that will be adjusted as well to the variants of concern circulating. So that's the type of work we are doing. There's much more I could say, but I think for the principle of the purpose of this presentation, it should be enough. And I will just acknowledge member of the team at the IGC on the left. Very tight collaboration with Telmo Nunes, who actually is the one who made possible the collection of nursing homes. João Faroviana at the Schlo Hospitals was the one who motivated all the healthcare workers to contribute to the study. Paola Alves at the IBET, who is the one that made possible for us to conduct these antibody measurements. We had set the ELISA ourselves with our academic tools, and IBET is specialized in producing very high quality protein and other molecular biological compounds, and produced the spike for us. This ELISA has been made available to the academia, as well as to Medinfa as a company, and we at IGC transform it for very large-scale analysis like this longitudinal large cohort requires. Then, of course, all the donors, participants to the studies, and the nursing home staff that help us for this. The bottom logos are one way or another. Those logos are institutions that help us do this work through funding, and that's where I will stop. Obrigada. Passamos agora à Anabela Borges, voltamos à multiresistência. Anabela Borges, do Laboratório de Engenharia, Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia, abordagem inspirada na natureza para enfrentar o paradigma das bactérias multiresistentes. Obrigada. Good afternoon. It is a pleasure to be here to share a little bit about our research line. Today I will talk about a nature-inspired approach to face the paradigm of multi-drug-resistant bacteria. Briefly, only to contextualize, as it was highlighted by Professora Constança Pomba, the problematic of antibiotic resistance attains now a global scale, which make very difficult the treatment of a wide range of infectious diseases. In addition, this problematic is more evident in the current pandemic times, particularly because the overuse of antibiotics increase, which impose selective pressure on bacteria and also exacerbating the multi-drug resistance and pan-drug resistance occurrence. So this is a global problem that requires a global solution. However, although of the several actions and initiatives that have taken place in the last decades worldwide, it become to be not enough. And this is particularly difficult when you talk about sessile microbial communities that is known as biofilms. So in a simple way, a biofilm can be defined as a complex and structured microorganisms that could be adhered to a substratum, to an interface, or to each others, or involved in the matrix of polymeric substances produced by the cells. This process occurs in several sequential steps and is a dynamic and multicellular process. At clinical level, biofilms can occur on the surfaces, secretions, or tissues, like wounds, dental plaque, or medical implants. They are responsible for more than 80% of human infections
and is considered the major cause of persistence and the recurrence or relapse of infections, leading to infections chronicity that share a common characteristic of tolerance and recalcitrance to antimicrobials and also to the host immune system defenses, which is known as microbial biofilm recalcitrance. Regarding biofilm recalcitrance to antimicrobials, there are a lot of mechanisms that can be divided in tolerance or resistance. Tolerance is related with a transitory effect that is mainly imposed by the metabolic heterogeneity generated within the sessile populations, impaired penetration of antimicrobials, and also due to an adaptive response. In another way, resistance is not transitory and is imposed mostly for mutations and horizontal gene transfer. Considering that these biofilm infections, recalcitrance, have a multifactorial effects, the process of drug discovery has been faced with a lot of difficulties. So, in this way, you need new strategies, particularly more innovative and differential. In this context, you can use natural compounds from plants due to their particularly chemical diversity and also differential mode of actions and also their ability to target multiple targets on the cells at the same time, which can provide several advantages compared to the chemical compounds. Our group already demonstrated that phytochemicals can have multi-targets on biofilms, interfering with the several processes of biofilm formation, differentiations, and so this could be a good strategy. But today I will focus only on the inhibition of a mechanism that is related with bacterial communications, because this mechanism is interrelated with almost of all the others. So in this study, we tested furbina, that is a natural compound obtained from sugarcane bagasse. And this compound demonstrated good ability to interfere with the bacterial communication of the pathogen Pseudomonas aeruginosa, and this effect is obtained at subanhibitory concentration, which is very relevant. It was also verified that by in silico studies that furbina competes directly with the autoinducers. So this effect can be due to a competition with the autoinducers produced by the Pseudomonas aeruginosa. It was also observed that this corescence inhibition effect could be correlated with an inhibition of the initial adhesion of bacteria and also with decrease on biofilm productivity. And it could increase also the susceptibility of Pseudomonas aeruginosa biofilms to antibiotic ciprofloxacin. It was also observed that furbina inhibits the production of a virulence factor that is coron-sense regulated, that is pyocyanin. So this molecule is able to interfere with the ability of Pseudomonas aeruginosa pathogen to infect the host and also to form these complex structured communities, that is biofilms. In another study, the same molecule and 4 synthetic derivatives was tested against another coron sensing system from Staphylococcus aureus and show also good results in both in vitro and in silico studies. This molecule was also able to decrease the biofilm formation propensity and also affect the susceptibility
of the Staphylococcus aureus biofilms to a topical antibiotics that is fucsidic acid. And thank you to all entities and collaborators and for your attention. Obrigada, Anabela. Passo agora ao Miguel Salles Dias, do Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura do ISCTE, com aplicações móveis baseadas em inteligência artificial para respostas de saúde pública. Muito obrigado. Vou começar por dizer que é um prazer estar aqui presente, saudar as pessoas presentes e os caros colegas do painel. Este projeto é um projeto inspirado pela situação pandémica, que todos conhecemos. Ele começa mais ou menos há um ano, no início de 2021. Chamámos-lhe aplicações móveis baseadas em inteligência artificial para resposta de saúde pública. Ora bem, ele reúne uma parceria multidisciplinar, porque nós enfrentamos, como iremos ver, alguns problemas e apresentamos algumas soluções que requerem visões mais holísticas. Portanto, temos no ISCTE um grupo de ciência da computação e de inteligência artificial, mas também de psicologia social. Trabalhamos com o Instituto de Telecomunicações do Instituto Superior Técnico, que trazem uma componente de processamento de sinal e de sensorização, mas também com colegas da área clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em particular que trabalham também no Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria. E, por fim, estamos também muito alinhados com uma organização internacional, o Motion Picture Audio and Data Coding by Artificial Intelligence. E, portanto, esta parceria tem sido útil para endereçar aquilo que eu irei mostrar. Portanto, o problema que enfrentamos aqui neste projeto, podemos enunciá-lo com estas duas perguntas de investigação. Portanto, a primeira, como é que podemos identificar pacientes sintomáticos ou assintomáticos a partir da análise de dados recolhidos, dados biométricos, portanto, dados fisiológicos, recolhidos do próprio cidadão. Isso para auxiliar uma medicina mais de diagnóstico, está bem? Mas também uma segunda pergunta, mais virada para uma medicina de prognóstico, como é que nós podemos prevenir situações de descompensação de certos síndromes, em particular, neste caso, prevenir situações de infecção por Covid, para avisar com alguma antecedência, que poderá ser até de dias, o cidadão para desenvolver um teste. Testes esses que já estão, como sabemos, muito divulgados. E nós focamos, digamos, estas perguntas de investigação em dois tipos de cenários. Para já, pacientes Covid que estão em tratamento remoto, ambulatório, em particular em casa, ou então grupos de risco que não estão infectados, em particular diabéticos, hipertensos ou com doença cardíaca. É preciso perceber que quando o projeto começou e lançámos estas perguntas, já estávamos a sair, portanto, do confinamento, não é? Estão a ver, início de 2021, estávamos ainda com medidas de proteção e de distância social, mas a sociedade já estava a retomar a sua atividade. E já tinham sido distribuídas um pouco por todo o mundo aplicações de detecção de contactos. Aplicações essas que tiveram um sucesso interessante em certas culturas e certos sistemas políticos, em particular na Ásia, mas que não tiveram sucesso algum conhecido
nas democracias ocidentais e na cultura mais ocidental, incluindo também dos Estados Unidos e noutras regiões do globo. E, portanto, o nosso interesse seria, se calhar, não abordar este tipo de problemas da mesma forma. E, portanto, apesar de termos aqui grupos de engenharia, também nos preocuparmos em olharmos para as questões da aceitação pela sociedade de certos tipos de soluções e também sempre muito ligado às questões clínicas. Muito bem, então este é o problema. Então como é que nós o endereçamos? Endereçamos, obviamente, com uma artilharia, digamos, com alguma complexidade de um sistema de engenharia, não é? Que tem elementos baseados no smartphone. Portanto, no fundo, nós estamos a desenvolver uma app e perguntarão, está bem, então, e não tendo tido as outras apps de sucesso, o que é que poderia levar esta app a ter aceitação? Precisamente, esta arquitetura é uma arquitetura que tem um grande esforço na segurança de informação, na garantia da privacidade dos dados. Portanto, é uma arquitetura que consegue claramente aderir a regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E é baseada em tecnologias que são as que se conhecem, que melhor garantem essas prerrogativas, como tecnologias que permitem fazer a rastreabilidade e auditabilidade das transações usando blockchain e é claro que recolhendo dados fisiológicos através do smartphone ou sensores emparelhados, depois usa tecnologias de inteligência artificial para poder fazer aquela resposta que eu referi, quer às questões de melhorar o diagnóstico, quer à previsão de descompensação da situação clínica a partir da análise dos dados. E, portanto, é uma arquitetura de referência que nós estamos a trabalhar, que estamos a propor em sede também do MPI, aquela Associação Internacional de Padronização, que está a ser muito bem aceite. Gostava de mostrar alguns resultados preliminares. Nós, claro que não somos os únicos a ter este tipo de abordagem. Portanto, quando nós começámos, outros grupos internacionais também fizeram o mesmo género de abordagem. Por exemplo, Stanford lançou um dataset público anonimizado com 2.000 participantes que recolheram dados de dispositivos biométricos, como os relógios e outros dispositivos que permitem recolher dados em tempo real, dos quais 84 participantes com Covid e recolheram o batimento cardíaco, o movimento, e só pela análise do batimento cardíaco eles conseguiram, e nós replicámos essa experiência, conseguiram 58% de previsão de verdadeiros positivos para passarem de uma situação sem Covid para uma situação com Covid. Como podemos ver ali neste gráfico, na zona verde, temos um indicador que mede a situação de batimento cardíaco em repouso, portanto, uma situação normal, e o nosso indicador consegue, estão a ver, quando estamos na zona vermelha, que é quando o paciente está com Covid, o nosso indicador tem um pico e com uma melhoria de técnicas de inteligência artificial, nós já atingimos à volta de 80% de verdadeiros positivos. E pensamos ainda melhorar um pouco mais este resultado, utilizando também outras técnicas. Estamos também a fazer, em virtude destes modelos de previsão serem pessoais, portanto, são baseados nos dados do próprio cidadão, e a nossa arquitetura depois garante, até mediante contratos com tecnologias de blockchain, que o cidadão possa ou não dar autorização que esses dados possam ser usados pelos cuidadores formais e informais, para além dele próprio.
estamos a usar uma computação no próprio telefone. Portanto, há uma tendência, até pela capacidade que os telefones, os smartphones dispõem de computação, de podermos distribuir o cálculo destes modelos de previsão para o próprio cálculo no smartphone, sem prejuízo de existir também uma arquitetura na nuvem que possa complementar. E, portanto, nós, neste momento, estamos a acompanhar o estado da arte, até estamos enfim, iremos publicar proximamente, estamos a avançar um pouco mais. E também estamos a fazer recolha de dados, portanto, usámos estes dados de Stanford, mas também já recolhemos dados no Hospital de Santa Maria, depois de serem aprovados, obviamente, pela Comissão de Ética. Temos já disponibilizado de aceder a 62 GB de dados de pacientes e diversos dados em tempo real, como a temperatura, o batimento cardíaco e o nível de oxigênio do sangue, que são precisamente dados que nós vamos processar com as técnicas de inteligência artificial para criar a melhoria dos nossos modelos de diagnóstico e de prognóstico. Estes dados foram recolhidos, parte deles, na Unidade de Cuidados Intensivos de Santa Maria durante o período de Covid, portanto, como veem ali, no período de 2019 até 2021. Mas a questão que levou à falta de adoção deste tipo de soluções pelos cidadãos não se prendeu apenas com as capacidades tecnológicas e as funcionalidades, digamos assim, da solução. Prendeu-se também com o tipo de mensagem que a própria aplicação transmite. E, portanto, nós temos feito estudos e chegámos à conclusão, portanto, sobre a adoção, estudos sobre a adoção deste género de aplicações pelos cidadãos em geral, chegamos à conclusão que as mensagens que reforçam a segurança dos dados e a privacidade portanto, tudo que a aplicação possa informar, em termos de quer diagnóstico, quer de prognóstico, funcionam muito bem em populações que têm risco. Portanto, são exatamente o segundo grupo que o nosso projeto endereça. Populações que estão em risco, os tais hipertensos, os tais diabéticos e outras situações de risco, elas têm previsivelmente, e nós já chegámos à conclusão que é estatisticamente significativo, que este efeito modera muito bem a adoção destas aplicações quando mensagens de melhor de privacidade e de proteção dos dados são reforçadas. E portanto, é por aí que nós queremos seguir. E então, o projeto ainda não terminou. Vamos ter mais, possivelmente, talvez mais um ano, em princípio, e esperamos ter resultados mais interessantes e que a nossa aplicação tenha uma adesão também interessante. E muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Miguel. Vamos passar então à última comunicação. Alessandro Fantoni e Arnaldo Batista, do Centro de Tecnologias e Sistemas Ciberfísicos para Monitorização em Sistemas de Saúde. Obrigada. Sim, muito obrigado. E pronto, boa tarde a todos. Pronto, vou aqui apresentar alguns resultados obtidos no Centro de Tecnologia e Sistemas, Centro financiado pela FCT, sobre sistemas ciberfísicos, que é um tema focal, um tema principal deste Centro de Investigação. Aqui irei apresentar resultados no âmbito da monitorização em ambiente de saúde. E, pronto, o nosso ponto de vista é que estes sistemas ciberfísicos podem representar uma oportunidade para tentar cumprir, pronto, os objetivos das Nações Unidas 2030 na área da saúde, uma vez que poderão ser um meio para ultrapassar as limitações relacionadas com a localização geográfica ou a situação económica das pessoas, que poderão limitar, portanto, o acesso ao sistema de saúde do próprio país. Portanto, isso é um conjunto de chamadas novas tecnologias. Portanto, temos componentes tipo físicas, hardware, em conjunto com componentes tipo software,
temos, evidentemente, algoritmos, processamento de sinal, transmissão de informação e computação remota. Portanto, os dois casos que irei aqui apresentar são relacionados, um com uma doença do domínio da nefrologia, insuficiência renal aguda, para quem trabalha aqui, vulgarmente chamada aqui, e o outro sobre a monitorização da gravidez nas mulheres. Portanto, sobre a insuficiência renal aguda, portanto, o projeto visava desenvolver sensores capazes de fazer uma detecção dos biomarcadores desta doença. Portanto, foram desenvolvidos 2 protótipos, baseados ambos em tecnologias plasmónicas, com estruturas de nanopartículas metálicas, de ouro, e o outro baseado em circuitos fotônicos integrados em interferómetros plasmónicos. E, em ambos os casos, a inovação que apresentamos reside principalmente na forma de extração da informação desses sensores. Portanto, esse tipo de sensor existe, é largamente utilizado em todos os laboratórios de investigação. Estão um bocado atrasados a chegar ao mercado, uma vez que a tecnologia necessária para extrair o output é sempre extremamente cara, caríssima, porque precisa de partes mecânicas com uma alta precisão, precisa de equipamento de medida caro. Portanto, a nossa abordagem visa ultrapassar esse problema e tentar atingir um nível parecido em termos de resolução, mas com tecnologia de baixo custo. O segundo caso, com a monitorização da gravidez nas mulheres, portanto, usa elétrodos para fazer uma análise eletromiográfica do útero, portanto, uma análise não invasiva, para extrair sinais elétricos que depois são elaborados a nível de processamento de sinal para determinar o estado de saúde da mulher e obviamente, da criança. Portanto, o primeiro protótipo para a insuficiência renal aguda baseia-se em nanopartículas. Portanto, o sistema é extremamente simples, como pode ver aqui nessas figuras. Portanto, é uma fonte de luz, uma lâmpada, que transmite a luz através de um filtro, que é o nosso filtro plasmónico com nanopartículas, e uma câmera que tira uma fotografia. Essa fotografia é enviada para um sistema de processamento remoto, onde faz uma análise de cor e a alteração da cor prende-se exatamente com a presença ou não, ou com a quantidade de biomarcadores que são procurados, que são previamente imobilizados por anticorpos na superfície plasmónica. A abordagem sobre os interferómetros plasmónicos é um bocado mais sofisticada, uma vez que leva a tecnologia de fabrico, de litografia de semicondutores um bocado mais elaborada, um bocado mais sofisticadas, mas, mais uma vez, o sistema de extração do output é extremamente fácil, prende-se com uma comparação da intensidade da luz que é emitida para os diferentes canais do array. Mais uma vez, pronto, isso é um sinal que é adquirido através de um sensor de imagem, vai ser adquirido para um computador e, eventualmente, pode ser enviado para uma elaboração remota. O Uterine Explorer, pronto, isso é o protótipo do software que faz a elaboração dos sinais eletromiográficos para a monitorização da gravidez nas mulheres, né? E esse é um algoritmo que foi elaborado com base em dados reais, base de dados, uma localizada na Islândia e uma aqui em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa. A base de dados foi desenvolvida dentro do desenvolvimento deste projeto. E, portanto, em conclusão, o nosso ponto de vista é que estas novas tecnologias, além de ser muito bonitas para ser usadas nos telemóveis, para redes sociais, poderão ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas que vivem em localidades geográficas remotas, não, com escasso acesso aos serviços de saúde, e também poderá ser utilizados para aliviar a carga de trabalho dos hospitais, uma vez que a mesma tecnologia poderá ser utilizada para uma auto-monitorização do doente em casa, portanto, sem necessidade de se deslocar a um hospital, mesmo que mora assim numa cidade do primeiro mundo. Obviamente, esses são os nossos resultados, poderão ser melhorados e o nosso plano é de continuar a trabalhar nessa direção.
eventualmente incluir outros casos de doenças para ser analisados e iremos, pronto, bater áreas multidisciplinares para chegar a esse objetivo, incluindo a inclusão de materiais tipo 2D, como tal grafeno ou pseudografenes, e com tecnologias relacionadas sempre com a fotónica, com a interface com a bioquímica para a funcionalização com anticorpos e, em base, pronto, como grande chapéu sobre isso tudo, evidentemente, os sistemas informáticos para a elaboração, aquisição e transmissão de dados. Obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer a todos os oradores pelas excelentes comunicações e também por terem cumprido o tempo, e isso permitiu-nos recuperar, já estávamos atrasados e recuperámos o tempo. Também dizer que é muito interessante numa sessão de saúde pública os temas tenham sido imunologia, resistência aos antibióticos, inteligência artificial, novos sistemas de informação e de comunicação, o que nos mostra como estamos a evoluir na saúde pública e como é que vai ser o futuro da saúde pública e que áreas vamos trabalhar para a saúde das populações. Gostava, we can change to English, as you wish. Podíamos agora ter aqui um momento para algumas perguntas, se quiserem fazer, que ainda temos algum tempo. Temos depois que preparar a sala para a cerimónia de encerramento, mas se quiserem fazer algumas questões, colocar algumas questões. Sim, podemos. E é interessante. E tem aqui, se faz favor, o microfone. Pode falar que liga. Já está ligado. Eu tinha 3 perguntas, posso dizer todas. Uma é para aqui para o nosso colega, que eu não sei o nome, que é assim, a vinculação, pelo menos para mim, é uma atividade, digamos, uma atitude que nós temos em medicina, de atrair para nós a afetividade da pessoa e dar-lhe um conforto. Por aquilo que eu vi ali, dava a impressão que, pelo contrário, seria mau ter vinculação. Depois era para a senhora dos cãezinhos. Eu não percebi, com certeza, mas é engraçado. Mas então, quer dizer, que o nosso bicho pode nos transmitir bactérias. Mas tenho certeza que foi assim, é que não, ou pelo menos eu não percebi. É que não será ao contrário? E também é... Mas essa pessoa que tem em casa não desenvolveu a doença. Como é que isso depois se impacta connosco no hospital? E depois era para o colega da gravidez. Onde é que coloca o sensor na barriga da minha grávida? Eu não percebi bem exatamente o que é que ele está a medir para ser útil para nós. Obrigado. Ricardo, estão aí microfones, se quiser, em muito baixo. Obrigado pela pergunta. A vinculação na psicologia é um conceito que também se alarga a outras áreas, que no fundo as crianças nascem com um repertório comportamental e emocional que é para garantir a sobrevivência. No entanto, esta vinculação não se dá só apenas nos primeiros anos, mas esta vinculação depois transfere-se para as outras figuras de vinculação, nomeadamente nas relações românticas, na relação de amizade com os outros, e, portanto, este repertório comportamental de procurar o outro, deste vínculo com o outro, portanto, também acontece na idade adulta. O que nós verificamos foi que as pessoas mais ansiosas em termos de vinculação com os outros tendem a envolver-se em mais risco ao Covid. Isto porquê? Porque são pessoas que, por não haver aqui uma autonomia em relação às figuras de vinculação primárias, elas acham que o facto das pessoas não estarem presentes já não lhes vão providenciar afeto e amor. Portanto, precisam sempre deste reforço positivo dos outros que estão ali para lhes dar conforto, amor e carinho. Só que, por outro lado, o facto de estarem confinados e não terem a oportunidade de conviver com os outros criou mais ansiedade, o que pode explicar porque é que algumas pessoas tiveram necessidade de conviver com os outros por causa desta ansiedade. Não sei se consegui responder. O contrário. Mas é precisamente o contrário. Portanto, o resultado que para nós foi curioso foi que pessoas mais impulsivas envolviam-se menos em comportamentos de risco. Ora bem, isto também abala um pouco as estruturas
de algumas ideias que nós, enfim, como psicólogos, temos, entre aspas, a mania de que a impulsividade é sempre ao risco. Bem, alguns modelos mais recentes estão-nos a dizer que alguns fatores de risco, com modelos teóricos antigos, pensávamos que, enfim, não é linear, mas há uma predisposição maior para o risco. Afinal, também o contexto, se for diferente, e de facto o contexto da pandemia foi uma situação nova para todos nós, a verdade é que se este resultado se conseguirmos generalizar, enfim, hipoteticamente, o facto de ser impulsivo não quer dizer que se envolva mais em risco, muito pelo contrário. Obrigado, eu. Muito obrigada pela sua pergunta. A transmissão e o fluxo de transmissão dos genes de resistência tem a ver com o mecanismo de resistência e com o mecanismo a que classe de antibióticos. Por exemplo, no caso da colistina, portanto, é dependente do tipo da resistência ao tipo de antibiótico, à classe. No caso da colistina, por exemplo, o que nós observamos é que a percentagem de resistência à colistina nesses animais, nesses cães e gatos que convivem diariamente com os seus donos, o nível de resistência é superior à resistência que encontramos nas próprias pessoas, na comunidade. O estudo, o consórcio, nós fizemos em vários cohortes. Não, as pessoas estão perfeitamente saudáveis. Esta transmissão foi em pessoas saudáveis. Portanto, existem estes genes no cão e no gato, no reservatório intestinal, no intestino, em bactérias gram-negativas. Neste caso, o que foi isolado foi a resistência a Escherichia coli, que pode ou não ser patogénica. Neste caso, até tinha bastantes fatores de virulência para um patótipo extraintestinal e, portanto, para poder causar infecção do trato urinário. Eu gostava de conseguir responder essas perguntas todas. Pelo ambiente. Nós não sabemos exatamente o mecanismo de passagem, mas tem que ser pelo contacto físico, pelas superfícies. Não. Estamos a falar de plasmídeos que têm um gene que conferem uma resistência à colistina. No caso das pessoas, eventualmente, terem esse mecanismo de resistência no seu intestino. Exatamente. Estar doente e pode, eventualmente, ao fazer uma cirurgia eletiva, ter que fazer uma cirurgia eletiva, eventualmente ir para o local onde existem mais bactérias, por exemplo, resistentes aos carbapenemos, como é o caso das Klebsiella pneumoniae, produtoras de KPC3, que é completamente endémica nos hospitais portugueses. Em termos práticos, é muito simples. A transmissão, e estamos aqui a falar de transmissão fazendo estudos de genómica em relação à bactéria, e sabemos que a bactéria tem variações single nucleotide polymorphisms muito pequeninos. Estamos a falar, por exemplo, nas E. colis que tinham o plasmídio, tinha até para aí 1 ou 2 de diferença. São iguaizinhas as bactérias. Então, conte-me. Faz medidas medidas de higiene, exatamente como no hospital. Lavar as mãos, fazer a higiene. Pronto. Então, o que é que eu posso elaborar um bocadinho mais? Neste projeto, o que é que nós percebemos? Que entre animais saudáveis e pessoas saudáveis, a transmissão era baixíssima. Okay? Depois, o que é que percebemos? Em animais, em cães e gatos com infecção do trato urinário, a percentagem de bactérias, para já as bactérias patogénicas não passavam de um lado para o outro, dos animais para o homem. O que acontecia era, mediante a pressão de seleção do tratamento, apareciam muitas bactérias multiresistentes e resistentes às cefalosporinas de terceira geração no animal. E muitas vezes as pessoas tinham exatamente os mesmos mecanismos de resistência. Portanto, tinham SBLs, etc. Portanto, a pressão de seleção do uso num compartimento, nomeadamente quando os animais estão doentes, com infecções do trato urinário, que foi o que nós estudamos, e infecções cutâneas, era maior
quando havia uma pressão de seleção pelo uso de antibiótico, e ainda era maior, consoante o tipo de infecção. No caso das infecções cutâneas, obviamente, a colonização no animal doente com Staphylococcus meticilina resistente, ou mesmo com uma enterobactéria ou enterobacterales resistente às cefalosporinas de terceira geração, condicionava essa possível transmissão. Portanto, se fosse fácil, nós não andávamos a estudar o assunto, isso lhe prometo. Mas não há perigo termos os nossos animais, ou seja, quando eles estão sob efeito antibiótico, e o mesmo é válido para as pessoas em casa, há que ter algum controle de infecção com barreiras físicas e de higiene ao lidar com estes animais. Muito obrigada. Vamos terminar É só falar? Pronto, sim. Pronto, a sua pergunta é o que é que isso vai fazer com a mulher grávida? Pronto, é colocar uma série de elétrodos na barriga elétrodos, são daquele tipo de eletrocardiograma, portanto, elétrodos tradicionais. É extraído um sinal elétrico que tem a ver com as contrações uterinas ao longo de meia hora. Portanto, vai recolher estes dados e depois estes dados é trabalhado pelo algoritmo, pelo software, o qual vai avaliar o estado de saúde. O algoritmo pode estar em qualquer lado. Agora, a sua mulher que está na aldeia vai recolher os sinais elétricos, vai transmitir esse sinal para um servidor remoto que vai elaborar a informação e vai devolver a informação sobre o estado de saúde ao telemóvel. Acho que podíamos continuar aqui a tarde toda, mas vamos ter que terminar por causa da sessão de encerramento. Muito obrigada a todos e obrigada a todos os palestrantes.